de 10 anos, ele fez uma avaliação clínica desses pacientes depois de 10 anos. Observem vocês, então, são todos pacientes com TVP do membro inferior, não só ilíaco femoral. Observe que apenas 2% dos pacientes desenvolveram sequelas severas e 31% uma sequela que nós poderíamos dizer moderada. Então, nós, quando temos um paciente com trombose venosa profunda, aguda, do membro inferior, nós temos que pensar muito bem quando escolhemos o método de tratamento, porque realmente os tratados com anticoagulantes, apenas 2% têm trombose severa. Sabe-se também isso é, digamos assim, é uma concordância geral, que a sequela da trombose venosa profunda é importante na TVP ilíaco femoral extensa. É a TVP ilíaco femoral extensa que dá a sequela mais grave. Então, nós, desta maneira, podemos tentar selecionar os pacientes que possam eventualmente se beneficiar de desobstrução. Esse trabalho que foi feito no St. Mary Hospital em Londres e publicado por Delis, né, eles acompanharam os 39 pacientes consecutivos com trombose venosa ilíaco femoral tratados com a anticoagulante, uma média de 10 anos depois, fizeram avaliações hemodinâmicas e teste de esteira. Observem vocês o seguinte, 33 dos 39 pacientes tinham realmente uma qualidade de vida ruim, paravam na esteira por dor, 33 dos 39. E 17 deles paravam 130 metros numa esteira. É uma limitação importante. 6, 15,4 aos 241 metros. Mas a pergunta é, se esses pacientes tivessem sido submetidos à desobstrução venosa, poderiam não estar nesta situação? Muito bem, então vamos lá ver os métodos de obstrução venosa. Trombectomia cirúrgica. Bom, todos sabem aqui que é a escola sueca que tem os melhores trabalhos de obstrução, e vocês podem ver que a comparação, o tratamento, o estudo comparativo randomizado clássico, né? Tratamento clínico contra trombectomia com fístula arteriovenosa, há, sem dúvida nenhuma, resultados extremamente melhores, imediatos, né? Em 10 anos, para os pacientes submetidos à trombectomia cirúrgica. 17% apenas com oclusão, contra 59% depois de 10 anos. No entanto, esses trabalhos realizados na Suécia não foram reproduzidos pela maioria dos outros serviços no mundo todo. Nós não entendemos por quê. As publicações, nós não tivemos publicações de excelência como essas da Suécia. Com relação à fibrinose sistêmica, a utilização de streptokinase. Observem esse trabalho, que é um estudo do Comerota, né? É uma meta-análise. Em 13 estudos, ele coletou 592 pacientes, 254 submetidos a tratamento com heparina, 337 streptokinase, que mostra que a streptokinase é fantástica, 45% de recanalização completa e 4% para heparina. Pode parecer aqui maravilhoso, no entanto, quando o próprio Comerota tenta selecionar trabalhos com resultados tardios, observem quantos pacientes ele consegue comparar. Apenas 39 pacientes submetidos à streptokinase. O que quer dizer isso? Nós não temos dados na literatura sobre resultados de longo prazo. Ou seja, os pacientes foram tratados por esse método, mas não foram acompanhados e não foram publicados os resultados de longo prazo. Um grande problema nessa área, a não publicação de resultados de longo prazo. E aqui ele apenas consegue comparar 39 pacientes. E em trabalhos, em meta-análise do Goldhaber, se evidenciou que há 4 vezes mais hemorragia com esse método, né, o que invalida praticamente a utilização da fibrinose sistêmica. Nessa época, a época mais ou menos 2004, 2003, nós começamos lá no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os primeiros casos, que eu pelo menos me lembro aqui no Brasil, de fibrinólise por catéter. Fibrinólise de catéter, a fibrinólise local, digamos assim,
através de catéter, tem como fundamento diminuir muito a quantidade do fibrinolítico que se administra ao paciente e assim tentar evitar a hemorragia. Esse primeiro trabalho foi uma tese de doutorado do Ivan Casella que eu orientei, né? Esse é um caso de uma trombose ilíaco-femoral extensa que está pré-operatória, a radiografia pré-operatória. Aqui vocês podem ver que depois de 14 horas, com 1 miligrama de RTPA por hora, já começa a haver uma lise importante e após 32 horas a lise total do eixo ilíaco-femoral. No entanto, esse tipo de fibrinólise por catéter dirigida não evitou totalmente o sangramento. Observem nesse trabalho do Camerota que nós temos também um trabalho com os autores que mais publicaram sobre a técnica, mostra que todos eles tiveram problema com hemorragia, apesar da diminuição da quantidade do fibrinolítico. Os dados que existem de um registro multicêntrico americano, os dados são dados bastante importantes, mostram que a fibrinólise catéter dirigida, ela é realmente bastante eficaz, né? E à medida que você tem um bom resultado, 100% de lise, vocês podem observar pequena quantidade de trombos tardios, pequena quantidade de refluxo tardio e pacientes assintomáticos, 84% dos pacientes assintomáticos, quando você tem um excelente resultado na fibrinólise imediata, mostrando que é uma técnica que é realmente eficaz. Então, qualidade de vida. Eu procurei trabalhos sobre qualidade de vida. Infelizmente, não existem muito poucos trabalhos sobre a qualidade de vida desses pacientes. Nós sabemos que a técnica é boa, inclusive a longo prazo, como foi demonstrado, mas, nesse mesmo registro multicêntrico americano, foram selecionados alguns pacientes e foram acompanhados aos 16 e 22 meses, comparados com pacientes tratados com anticoagulantes, né? E mostraram que a qualidade de vida desses pacientes é melhor. Bom, pode parecer realmente que o método é válido, a qualidade de vida desses pacientes é melhor, mas a nossa experiência não foi tão boa no nosso hospital. Esse estudo, como eu falei, foi um estudo de doutorado para doutorado, pós-graduação, foi um estudo prospectivo, né? Nós fomos muito rigorosos na seleção, só pacientes com menos de 14 dias de evolução dos sintomas. 18 pacientes, 6% do total de pacientes incluídos no estudo. Só apenas 6% foram utilizados. Houve uma eficácia de 78%, mais 50% de lise, incidência de síndrome pós-trombótica tardia de 55% e um segmento médio de mais ou menos 20 meses. Muito bem, acompanhamos 20 meses esse paciente. De repente, o ano passado, eu perguntei para o Ivan, onde estão os nossos pacientes depois desses anos todos? E aí ele resolveu procurar os pacientes. E hoje, que coisa interessante, né? Está preocupado como o paciente está vivendo, se ele teve síndrome pós-trombótica ou não, depois de muitos anos. 18 pacientes, 7 perdas de segmento, que é o que acontece em toda a literatura. Ninguém tem segmento de longo prazo. Isso já é um problema bem sério. 5 óbitos. E aí nós vamos pensar, eles morreram porque sangraram, porque usaram anticoagulante. Não, não é bem isso. As causas de óbito tardio, 2 pacientes tinham HIV, provavelmente relacionados com a doença trombótica, e nós não sabíamos. 2 pacientes, né? E a idade desses 2 pacientes, 58 e 22 anos, pacientes jovens. Um paciente morreu de AVC isquêmico aos 24 meses. Um paciente morreu de infarto miocárdio, tinha 48 anos. Devia ter uma doença trombogênica. E um paciente morreu com tromboembolismo pulmonar, tinha 30 anos. De maneira que a primeira mensagem é que nós estamos tratando de pacientes graves, pacientes com comorbidades. Quer dizer, quanto mais extensa é a trombose, mais grave é o paciente, não só no sentido da trombose, mas no sentido mais completo da doença desse paciente. A sobrevida acumulativa de 73%, é claro que o erro aqui é enorme nesse cálculo estatístico,
porque o N é muito pequeno, e a incidência acumulativa de síndrome pós-trombótica é de 53%. Então, as controvérsias para nós ainda perduram. E aí nós fomos nos recorrer aos nossos amigos do SVS, do American Venous Forum, em 2012, fazem uma publicação sobre a desobstrução venosa e colocam regras. Eu gostaria de mostrar para vocês quais são essas regras para indicação. Eu tenho a impressão que isto vem muito de encontro a o que nós pensamos sobre isso. E a conclusão das diretrizes americanas, que as evidências clínicas são muito fracas, né? Há uma baixa qualidade, dos estudos multicêntricos, randomizados, né? E muitas vezes esses estudos apenas veem o sucesso técnico imediato e há uma heterogeneidade de normas de inclusão e de objetivos. De maneira que eu estou passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que vale a pena. Eu queria resumir rapidamente: indicação por qualquer método. Isso é um resumo do que existe nessas diretrizes. Sempre em primeiro episódio de trombose venosa ilíaco-femoral, sintomas menos de 14 dias, baixo risco de sangramento, boa capacidade ambulatorial e aceitável expectativa de vida. Esse é o paciente que pode eventualmente se beneficiar. Forte recomendação para remoção precoce de trombos na flegmásia cerúlea dolens. Aqui é 1A. A remoção de trombos não é recomendada na trombose venosa femoropoprítea isolada. 1C. Uso de stents nas compressões ou obstruções crônicas da cava ilíaca. 1C. Não devem ser usados stents nas obstruções venosas femoropoprítea. 2C. Conclusões. Os estudos de meta-análise comparando a anticoagulação convencional sugerem benefícios na redução e na incidência da síndrome pós-trombótica. O sucesso da aplicação depende da seleção adequada dos pacientes, da técnica e os benefícios na qualidade de vida, o custo-benefício das técnicas necessitam ser melhor avaliadas. Obrigado a todos, e era isso que eu gostaria de falar.